Graça e paz, amados. Chegamos ao 5º capítulo do livro de Tiago. Podemos glorificar a Deus pelos inúmeros ensinos que pudemos extrair dessas leituras nesta semana, nesses últimos dias. E agora, pensando neste capítulo, nós vemos vários assuntos, na leitura, e percebemos que Tiago aqui ele estava tratando no início do capítulo no relacionamento entre alguns ricos opressores e os lavradores da terra, E aqui ele diz a respeito do juízo de Deus que viria, que chegaria o grande dia do Senhor, e ele encoraja aquelas pessoas que estavam pobres, que careciam daquele trabalho, para perseverarem, serem como Jó, pelo posicionamento que Jó teve com paciência e no que o Senhor abençoou a vida de Jó no final dele, foi melhor do que o começo do sofrimento. Então ele encorajou aqueles trabalhadores a perseverarem em paciência, porque diante de tanto sofrimento que eles estavam tendo, eles teriam sim a recompensa deles que viriam de Deus. E na sequência aqui do livro, ele inclusive fala sobre juramento, sobre tomar cuidado. Naquela época as pessoas não podiam ficar usando o nome de Deus, e até hoje é claro, o nome de Deus de uma maneira que ficasse em vão. Você, quando alguém jurava algo para alguém, se comprometia com alguém, estava prometendo a própria aliança que tinha com Deus. Então, ficou aqui de alerta para nós tomarmos muito cuidado, que nosso falar seja sim, sim e não, não. O que passar disso, sabemos já que é procedência maligna, conforme o próprio Jesus nos ensinou. Então, precisamos manter o nosso relacionamento com Deus de uma maneira muito fiel, de uma maneira muito graciosa, temente ao Senhor. E aqui, Tiago ele fala que se nós estivermos passando por lutas, por tribulações, nós precisamos tomar alguns posicionamentos, Então ele fala, se alguém estiver aflito, ore. Se alguém estar contente, cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Na verdade, eu vejo aqui ele convidando as pessoas a realmente se posicionarem diante das sensações da vida, diante das situações da vida. Então, se é um momento de enfermidade, então chame alguém para orar, Se é um momento de alegria, adore a Deus, cante louvores ao Senhor, esteja o tempo todo ali se posicionando, quer seja uma aflição, quer seja um momento feliz, quer seja um momento de enfermidade. Aqui nós vemos ele querendo dizer o seguinte, A própria pessoa doente deveria ter a atitude e a posição de convidar alguém a orar. Este azeite que diz a Escritura Sagrada, ele não é um azeite mágico, não é uma unção milagrosa, mas era algo que simbolizava realmente um selo de Deus, que simbolizava algo que Deus queria trazer sobre eles, uma consagração. Amém? Era uma maneira de consagrar o enfermo ao Senhor. E aqui Tiago mais uma vez é enfático, falando da fé, uma fé ativa, uma fé que proporciona resultados no nosso dia a dia, Que a oração feita com fé, ela salvaria o doente, ela levantaria ele, e se tiver cometido pecados, seriam perdoados. Por quê? Porque muitas das enfermidades, elas não têm resultado do pecado, mas algumas, e há alguns textos na Bíblia que falam isso, inclusive o próprio Davi lá no livro de Salmos, ele afirma que enquanto ele calou os pecados dele, os ossos dele se secavam. Então algumas enfermidades, ela traz a maldição para nós no corpo físico. E nós devemos o quê? Clamar ao Senhor que nos ajude em nossas fraquezas, clamar com fé para que, se houver realmente a necessidade de um arrependimento, de uma cura, de uma restauração, ela seja completa, não seja apenas exteriormente, mas seja interiormente também, trazendo arrependimento e graça. Inclusive ele fala sobre a confissão uns aos outros. Se confessarmos uns aos outros, nós podemos ser sarados. Infelizmente, hoje em dia, esta prática ela está relacionada à fofoca, e nós não podemos deixar isso entrar no reino de Deus. O confessar, ele requer uma ética de quem está ouvindo. Nós podemos ser irmãos
uns dos outros, ao ponto de ouvir o nosso irmão na necessidade dele e abraçar a causa dele orando, trazendo conselhos lúdicos da palavra de Deus, conselhos práticos, mas não espalhando. Infelizmente, muitos cristãos nos dias de hoje, eu não estou dizendo dos dias de Tiago, mas nos dias de hoje, quando ouvem algo de alguém, saem espalhando. Não seja assim em nosso meio, que possamos aprender a orar uns pelos outros e colocar toda essa situação na presença de Deus, né? Se você puder, você pode pedir sabedoria ao Senhor, que Ele te dará para estar abençoando a vida de alguém, tá bom? E aqui nós entendemos, né, que o prazer de Deus é salvar, né, aquele que está indo para um caminho errado. A conversão, né, você estar indo numa direção e fazer uma conversão e partir para a direção correta. É exatamente isso, que aquele que se converte do erro o seu caminho, né, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Você pode ser um agente abençoador de alguém, ajudar alguém a receber a salvação em Cristo Jesus. E esse alguém pode ser você mesmo. Talvez nós precisamos nos ajudar a enfrentando o que? As nossas fraquezas, né? Aqui o Senhor, ele cita também Elias, que orou e sendo um homem comum, como todos nós, sujeitos às mesmas paixões e tentações, ele recebeu grandes milagres da parte de Deus. A nossa oração, o nosso posicionamento pode tanto salvar a nós mesmos como a outras pessoas que nos ouvem. Que o Senhor nos abençoe na nossa prática cristã, que sejamos pessoas éticas, tementes a Deus, busquemos sabedoria todos os dias nas nossas decisões, e se alguém vier a nos procurar, tanto para orar, para aconselhar, para receber, enfim, até uma alegria, né, da nossa parte em relação à boa notícia, que possamos ser éticos, verdadeiros, leais com essa pessoa e não sejamos como os opressores, segundo o próprio Tiago começa esse texto falando. Que Deus te abençoe nesta semana, que você possa reler este livro todo e com certeza o Senhor falará com você. Este livro, nós poderíamos estar fazendo estudos capítulo por capítulo e versículo por versículo, que teríamos tema para o ano todo. Há muito ao que ainda entender no livro de Tiago, ainda a aprender no livro de Tiago. Você pode, ao invés de ficarmos apenas nessa devocional, fazer um estudo mais profundo sobre o livro. Que Deus te abençoe e que a sua vida seja um referencial da glória de Deus. Que não sejamos ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Amém? Fique com Deus e o Senhor seja louvado na sua vida todos os dias.